Olá, boa noite a todos, queridos companheiros. É com muita alegria que nós estamos aqui, reunidos mais uma vez para estudar o Livro dos Espíritos. Antes de iniciarmos então o nosso estudo, vamos acerenar os nossos corações, fechar os nossos olhos, nos conectar com a espiritualidade superior, agradecidos por mais essa oportunidade que temos de estudar essa doutrina de luz, de amor, que tanto vem nos aclarar as ideias, os ensinamentos do Mestre Jesus e que nos auxilia a passar pelas provas e expiações de uma maneira mais branda, mais leve, com entendimento, aceitação e resignação. Que possamos então aproveitar essa oportunidade de estudo, que os amigos espirituais consigam nos auxiliar a compreender os ensinamentos presentes nestas lições que vamos apreciar e que consigamos colocar em prática tudo que essa doutrina de luz nos traz. Então, assim, agradecidos por essa oportunidade, damos por iniciado esse estudo. E realmente, meus amigos, é com muita gratidão por mais essa oportunidade de aprendizado, de compartilhamento de saberes que o convite da equipe do Centro Espírita Ibirajara proporciona, que damos aí início ao estudo de hoje, que abordará as perguntas contidas no tomo 4º do Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, onde nós vamos estudar o capítulo Penas e Gozos Terrenos, no qual é abordado aí as questões 941 e 942 do Livro dos Espíritos. Essas questões, elas tratam do tema da morte. Como diz o título do livro do Richard Simonetti, quem tem medo da morte? E você aí do outro lado da telinha, nutre esse medo? Em nossa sociedade, desde os tempos remotos, a morte é em volta de sombra lúgubre, as cerimônias fúnebres, elas mais inspiram medo, do que um sentimento positivo. E geralmente esses assuntos relacionados à morte trazem aspectos de repulsa, de medo, concorrendo para inspirar mais ainda esse temor pela morte, ao invés de trazer uma ideia de esperança, de libertação. A própria igreja, ela nos apresenta aí uma barreira insuperável entre esses indivíduos após a morte, já que as almas que estão no inferno lá padeceriam eternamente, e as que estão entre os eleitos do Senhor viveriam em um paraíso, mas ambas separadas e incomunicáveis pelo resto aí da eternidade. Colocando então aí entre mortos e vivos, e também entre os mortos que estão no céu e os mortos que estão no inferno, uma distância assim tamanha, que mais alimenta o temor da morte. Imagine, mesmo estando entre os eleitos do Senhor, como que a gente conseguiria ser feliz com essa ideia de que nossos amigos ou familiares poderiam estar ardendo aí eternamente do inferno? Realmente, ainda a gente vai precisar de muito tempo para que se consiga extirpar esse sentimento atávico que o homem traz em relação à morte. Mas será que serão estes os únicos motivos para que a gente tema a morte? Aliás, será mesmo
que há razões para que nós temamos a morte? Então, vamos aí analisar as questões 941 e 942 propostas para o estudo de hoje, para ver se nós conseguimos chegar aí a uma conclusão. Na pergunta de 941, Kardec ele inquire aos espíritos superiores o seguinte: para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. Então, de onde lhes vem esse temor, já que tem diante de si o futuro? Notaram que no final da pergunta, Kardec faz uma afirmação, quando ele diz de onde lhes vem esse temor, já que tem diante de si o futuro. O que Kardec quis dizer com essa afirmação, de tem diante de si o futuro? E ele também aborda esse assunto, da ciência no futuro no livro O Céu e o Inferno, onde no capítulo 2, que também trata aí dessa questão do assunto do tema da morte, nós encontramos o seguinte subsídio na construção da pergunta que Kardec faz lá sobre as causas do temor da morte. Ele pergunta assim: o homem, seja qual for a escala da sua posição social, desde selvagem, ele tem o sentimento inato no futuro, Diz a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda nós lamentamos, eles não estão irremissivelmente perdidos. A crença da mortalidade é intuitiva e muito mais generalizada do que a do nada. Mas a maior parte dos que nela creem apresentam-se nos possuídos de grande amor às coisas terrenas e temerosos da morte. Por quê? Então, aqui nessa construção da pergunta que Kardec faz lá no livro Céu e o Inferno, nós podemos entender melhor o enunciado da questão 941, onde Kardec questiona o porquê desse temor à morte. Já que desde os tempos primitivos, nós já temos esse sentimento inato no futuro e a intuição de que a morte não é o fim de tudo. E a resposta dos espíritos superiores a Kardec sobre essa questão é bem clara, Eles são assim peremptórios ao afirmar que não há fundamento para semelhante temor. Mas também, eles ressaltam em contrapartida que para a maioria de nós, desde pequenos, as nossas crenças elas são construídas aí sobre a base que existe, um inferno e um paraíso, e que o mais certo é se ir para o inferno, visto também que nós fomos levados a crer que o que está na natureza constitui aí um pecado mortal para a alma. Para nós, espíritas, talvez o temor da morte não esteja assim tão presente, não é mesmo? Ou pelo menos não deveria estar, já que temos a oportunidade de receber as informações da terceira revelação, que nos traz aí a afirmativa que o nosso verdadeiro lar é no plano espiritual, e que a Terra é como se fosse um hospital-escola, no qual estamos aqui inseridos para passar pelos processos de depuração que são necessários aí à nossa evolução e também resgatar os débitos do passado, ou através do amor, ou da dor, segundo aí as nossas escolhas, as possibilidades e os entendimentos que nós tivermos aí das leis universais. Temos tantas obras na doutrina espírita que nos relatam com riqueza de detalhes, como é a vida após a morte. Vide aí, por exemplo, o livro Crise da Morte, de Ernesto Bozano, que faz assim uma análise científica fantástica.
Ele estuda aí 17 casos de relato de desencarne recebido por médiuns de diversos lugares entre os séculos 19 e 20, né? E trazem assim com ricos detalhes como se dá esse processo do desencarne, da chegada ao plano espiritual. Inclusive, mais adiante aqui no nosso estudo, nós vamos abordar um pouco aí do que nos traz Bozano sobre esse tema. Mas, voltando aqui agora ao Livro dos Espíritos, no final da resposta à questão 941, os espíritos superiores afirmam aqui o seguinte: a morte não inspira ao justo nenhum temor, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar por uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo que terá de ir nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Vocês perceberam que, se vocês olharem no livro, né, vão ver no final aí dessa pergunta o número 730, né, que é referência à questão homônima do Livro dos Espíritos, né, e essa questão nos traz uma pista do porquê conservamos o temor da morte. Kardec inquire o seguinte na questão 730: já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, seria mais de desejar do que temer. Por que então o homem sente instintivo horror por ela, a ponto de estar sempre apreensivo por sua causa? Aí os Espíritos dizem: já o dissemos que o homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu um instinto de conservação. E esse instinto o sustenta nas suas provas, né? Se não fosse assim, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo, né? A voz secreta que faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. No livro O Céu e o Inferno, né, como já citamos ele aí anteriormente, o capítulo 2, que também trata desse assunto do temor da morte, ele traz outra afirmação bem semelhante a essa, né, da pergunta 730, quando Kardec pergunta, né, sobre o motivo do medo da morte, e os espíritos assim o dizem: este temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Olha aí o instinto de conservação de novo. Ele é necessário enquanto não se está suficientemente esclarecido sobre as condições da vida futura, né, como um contrapeso, né, essa tendência que, sem esse freio, esse contrapeso, nos levaria a deixar prematuramente, né, a vida, negligenciar o trabalho terreno, que deve servir aí ao nosso próprio adiantamento. E à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, né, o temor da morte vai diminuindo. Uma vez esclarecida, né, a sua missão terrena, aguarda ali aí o homem o fim com resignação, serenamente. Então a gente pode perceber que, além dos costumes, aquelas crenças atávicas da nossa sociedade, né, relacionadas à morte que havíamos comentado, também a sabedoria da providência divina, né, faz com que, através do nosso instinto de conservação, também alimentemos aí esse temor da morte. Temor esse que é proporcional, né, como vimos, ao nosso esclarecimento com relação à vida após a morte, e que vai diminuindo aí paulatinamente à medida em que nós conseguimos penetrar com mais profundidade nos conhecimentos sobre a vida no plano espiritual. No item 4, aqui do capítulo 2 do livro O Céu e o Inferno, ainda respondendo à pergunta de Kardec, né, sobre o porquê do temor da morte, os espíritos eles afirmam que, para a gente se libertar do temor da morte,
e poder encará-la, né, sobre o seu verdadeiro ponto de vista, isso é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível, né? O que denota aí, da parte do espírito encarnado, uma tal ou qual desenvolvimento e aptidão para se desprender aí da matéria, né? Ou seja, o medo aprisiona e o conhecimento liberta, né? E para conseguir nos libertar, penetrar nos conhecimentos sobre o mundo espiritual, né, fazendo desses ideia tão exata quanto possível, como os espíritos comentam, né, para compreender aí os meandros da morte, Ernesto Bozano o faz com maestria no seu livro A Crise da Morte, né, que comentamos mais cedo. E através dessa pesquisa científica em que ele estuda aí 17 casos de relatos de desencarne recebidos por vários médios aí entre os séculos 19 e 20, né, em que são adotados critérios de investigação científicas, né, no limite do possível, são aplicados aí ao material que foi examinado nesses casos de desencarne relatados no livro. O Bozano, né, após essa profunda pesquisa e análise, ele consegue perceber e elencar o que ele chama de detalhes fundamentais, né, e ainda detalhes secundários, né, ambos concernentes aí a esse processo da desencarnação do espírito, os quais são constantemente confirmados em todas as revelações do mesmo gênero. Inclusive, né, nós médios que participamos aí das reuniões mediúnicas, nós vemos esses pontos comuns que serão relatados agora por Bozano, né, e que nos descortinam e os mistérios que possam ainda pairar sobre o processo de desencarne no geral, né. São 12 os detalhes fundamentais a cujo respeito se acham aí de acordo todos os espíritos que foram autores dessas mensagens, né? Salvo, né, sempre inevitáveis exceções, né, como Bozano diz. Todos os espíritos afirmam o seguinte, que o primeiro, se encontram novamente sobre a forma humana no plano espiritual, né? Eles percebem que ainda se encontram sobre a forma humana. Muitos também não percebem que já estavam mortos. Outros tanto, né, terem passado aí pela prova da visão panorâmica, né, quando eles veem toda a sua vida passando como um filme assim ao seu derredor, né, terem sido acolhidos no mundo espiritual pelos espíritos de familiares ou de amigos mortos. Nesse quesito é importante aí ressaltar também a observação do Bozano sobre as exceções, né, porque dependendo aí das condições do espírito, ele vai ser recebido por outros espíritos afins, né, que serão aí atraídos através da sintonia, de acordo com a lei da afinidade. Podemos verificar, inclusive, né, essa questão no relato do segundo caso, né, do livro de Bozano, onde a personalidade do Dr. Horace, a personalidade mediúnica do Horace, descreve a maneira pela qual o seu espírito se separou do corpo carnal. Ele diz assim: como sucede a um bem grande número de humanos, meu espírito não chegou muito facilmente a ser libertado do corpo, né? Demorou um pouco ainda. E logo que voltei a mim, vi 2 espíritos que me eram desconhecidos e para os quais me senti atraído por um sentimento de afinidade, né? Com eles deixei o meio onde desencarnara e onde me conservara até aquele momento, né? Esse relato, né, ele nos mostra aí a lei de afinidade em ação. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa lei mais adiante. Agora, continuando aí a lista dos 12 detalhes, né, fundamentais, vamos aí para o quinto. Haverem passado quase todos por uma fase mais ou menos longa de sono reparador, né? Alguns espíritos, inclusive, relatam que antes dessa fase do sono reparador, eles eram
recebidos por espíritos familiares ou amigos. Sexto item aqui que Bozano elenca: terem se achado num meio espiritual radioso e maravilhoso, né? No caso de mortos moralmente normais, ou, né, num meio tenebroso e opressivo, no caso de mortos moralmente depravados, segundo os termos de Bozano. Sétimo item: terem reconhecido que o mundo espiritual era um novo mundo, né, objetivo, substancial, real, né, parecido inclusive com o mundo terrestre. Oitavo item: haverem aprendido os espíritos que no mundo espiritual o pensamento ele constitui uma força criadora, né, ele é capaz de plasmar objetos. Viram ainda também que a transmissão do pensamento é a linguagem espiritual, né, em substituição à palavra falada. O décimo item aqui que elenca Bozano: terem verificado que a faculdade da visão espiritual, né, permitia aos espíritos perceberem os objetos assim em 360 graus, né, o seu interior, através dele, como um todo, né. Também eles perceberam que pode-se transferir, né, os espíritos temporariamente de um lugar para outro, ainda que muito distante, né, apenas pelo pelo ato da vontade, né? Podem também levitar a algumas distâncias do solo, né? E o 12º item: terem aprendido também que os espíritos dos mortos gravitam fatalmente e automaticamente para aquela esfera espiritual que lhes convém, né? Através aí da lei de afinidade. Esses são os 12 detalhes fundamentais, né, que Bozano ele diz que todos os espíritos que se comunicaram, né, e se apresentam aos vivos, um quadro bem esquemático, né, bem completo dos sucessos, né, que nos aguardam todos nós no curso da morte e das impressões que esperam aí a nossa chegada ao plano espiritual, né? E além desses 12 detalhes fundamentais, ainda há outros 8 detalhes secundários, né, que Bozano chama, que foram aí elencados, né, e que se mostram também comuns nos relatos, como os detalhes fundamentais, né. Os mortos, por exemplo, perceberam que eles se comunicam, né, Gente, fugiu a palavra. Eles se ligam, desculpa, né, às pessoas que eles eram aqui ligados à vida, né, através da oração. E quando os espíritos referem ter visto os seus cadáveres lá no leito de morte, eles geralmente falam do fenômeno do corpo etéreo, né, a se condensar acima do corpo somático, né? Esse detalhe ele concorda quase sempre com o que constantemente afirmam os videntes que estão aí, né, que relatam o que quando estão à cabeceira dos moribundos, né? Um terceiro item também que eles dizem que, de comum acordo, que assim como não pode haver individualidades vivas absolutamente idênticas, também não podem existir desencarnadas individualidades idênticas, né? A ponto de terem aí que percorrer aquela mesma trajetória, mesma escala de evolução, de elevação espiritual. Cada jornada é única. E os espíritos ainda têm a faculdade de criar mais ou menos bem, pela força do pensamento, o que lhes seja necessário. Porém, eles observam que quando se trata de obras complexas e importantes, a tarefa é confiada aos grupos de espírito que nisso se especializaram, né? São unânimes ainda em afirmar que os espíritos dos mortos, quando dominados aí por paixões humanas, eles se conservam ligados ao meio onde viveram, né, por um período mais ou menos longo de tempo. Segue-se que eles, não podendo desfrutar, né, do benefício do sono reparador, esses espíritos acabam persistindo na ilusão de que ainda estão vivos, né?
se bem que presas, né, de um sonho ou um pesadelo opressivo, né? Nesse caso eles tornam-se aí muitas vezes espíritos assombradores, perseguidores, né? Como diz Bozano. E informa-nos ainda unanimemente que no mundo espiritual, né, os espíritos hierarquicamente inferiores, eles não podem perceber os que lhes são superiores, né? Isto se dá em consequência de serem diversas as tonalidades vibratórias aí dos seus corpos etéreos, né? Ainda que o 7º item mostra que as dilacerantes crises de dor, né, que frequentemente se produzem juntos aqui dos leitos de morte, elas não somente são penosas para os espíritos dos mortos, como impedem também esses espíritos de entrarem em relação com as pessoas que lhes são caras, né, e os retêm no meio terrestre. E finalmente o 8º e último item, né, afirmam em uníssono que algumas vezes, quando se encontram sós e tomados de incertezas e perplexidades de toda sorte, né, percebem uma voz que lhes chega de longe e os aconselha sobre o que devem fazer, né? É uma voz vinda de espíritos amigos que, tendo-lhes percebido de modo telepático os pensamentos, se apressam em lhes transmitir os seus conselhos. Quanta informação preciosa nos traz Bozano, não é mesmo? A leitura dessa obra e de tantas outras que a doutrina espírita nos apresenta, né, para jogar luz a fatos que ainda desconhecemos, é fundamental para nos libertarmos dessas ilusões, né, e dos temores criados pelas crenças religiosas, e ainda nos mostra que nós somos os únicos responsáveis pelas condições em que nos encontraremos após o término dessa existência, né? Condições essas que dependerão sempre do modo pelo qual nós conduzimos o nosso livre-arbítrio enquanto espíritos encarnados, né? O que construirá, né, o nosso destino através da sintonia, da lei de afinidade, né, que é uma lei físico-psíquica, né, que é irresistível no seu poder de atração dos semelhantes, né? Isso é definido pelo peso específico do perispírito. Em um dos livros da série André Luiz, salvo engano, no Entre a Terra e o Céu, Clarencio explica, né, essa questão da densidade do perispírito, né, que o perispírito guarda sempre relação com o grau de adiantamento moral do espírito, sendo que para uma maior elevação é uma menor densidade fluídica do perispírito e uma maior inferioridade é mais denso o perispírito, né? Isto é, o perispírito ele é mais grosseiro, né, com maior condensação fluídica. E de acordo com essa densidade, né, com esse peso específico do perispírito, que vamos construindo aí ao longo da nossa jornada enquanto encarnados, é que definiremos, por assim dizer, o nosso CEP espiritual, né? E as condições em que nós seremos recebidos e por quem seremos recebidos após o nosso desenlace. E assim, encerramos nosso estudo de hoje com a reflexão de que não há por que temer a morte quando se tem consciência da mecânica da vida no plano espiritual e da necessidade de nossas ações aqui na Terra serem pautadas no bem, né? Na lei de amor e caridade, para que não experimentemos agruras e sofrimentos na chegada ao plano espiritual. Então, meus amigos, muito obrigado pela presença de cada um de vocês. Espero que tenham gostado desse estudo, que tenha sido aí útil, que eu tenha conseguido passar um pouco aí, né, do que esse tema tão denso nos traz.
Então, muito obrigado a todos. Obrigado mais uma vez à equipe, né, do Centro Espírita Ibirajara por este convite, que é sempre aí a oportunidade de aprendizado e reflexão. Fiquem todos em paz.